Os entrevistados de hoje são o mestre em Psicologia Social da Atenção Secundária da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, o mestre Gabriel Henrique, e a Cleidimar Nunes de Almeida, que é enfermeira da Atenção Básica do município de Cuiabá. Primeiramente, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Vamos falar sobre a capacitação, dos agentes de saúde e os agentes operacionais da qual vocês estão realizando. Para o público, no caso, quem vai responder sobre o público LGBT é o Gabriel Henrique, e o público da população negra é a enfermeira Cleidimar Nunes. Primeiro, Gabriel Henrique, explica para a gente como que está sendo esse trabalho com a população LGBT na parte da saúde. Bom, boa tarde a todas e todos os telespectadores. Boa tarde, Igor. Primeiramente, agradecer o convite, em nome da diretoria da secundária, da atenção básica, Secretaria de Saúde, ao convite do Trabalhador em Ação, para que nós estivéssemos aqui falando um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com os profissionais da atenção básica. Como você disse, eu sou da equipe técnica da diretoria da atenção secundária e faço parte do programa municipal de IST, HIV/AIDS e hepatites virais. Por que a gente está fazendo, eu faço parte dessa capacitação em conjunto com a atenção básica, para a população LGBT e também participando junto com o módulo da população negra. Porque tanto a população LGBT quanto a população negra são considerados grupos prioritários, porque a gente chama de populações chaves. Alguns segmentos da população LGBT são populações chaves e a população negra é a população prioritária da política de AIDS que está em vigência, em virtude dos dados epidemiológicos que a gente tem. O que isso significa? A epidemia de AIDS, que hoje completa 30 anos, 3 décadas, ela já foi uma epidemia geral. Ou seja, ela iniciou, na verdade, com um grupo específico, com grupos específicos, e ao longo do tempo, com o avanço das campanhas de prevenção, ela se tornou uma epidemia geral. Porém, a partir do ano de 2010, a gente voltou a ter um caráter concentrado. Isso significa o quê? Não é a população em geral que tem apresentado-se nos boletins epidemiológicos, e especialmente o boletim de HIV/AIDS. A taxa de detecção ela tem sido concentrada em grupos específicos. E a população de gays, travestis e transexuais, profissionais do sexo, pessoas privadas de liberdade, são populações consideradas as populações chaves, porque estão se destacando. Então, em virtude disso, a gente está fazendo essa capacitação porque ela tem como objetivo intervir estruturalmente nas demandas que vulnerabilizam essa população. E a população negra ela também é população prioritária em virtude das condições estruturais de vulnerabilidade, de marginalização, que colocam a população negra como uma população também que se destaca no boletim epidemiológico. Então, essa capacitação ela faz parte de uma ação estratégica, que visa minimizar as vulnerabilidades. Porque a gente entende que, se a gente acolhe, se a gente faz um bom atendimento para as especificidades dessas duas populações, a gente minimiza tanto a vulnerabilidade quanto a assimetria social que tem. Isso vai impactar, de certa forma, na exposição ao vírus, enfim. Isso tem experiências de outros estados, de outros municípios, nos apontam na importância, e a própria política do Ministério da Saúde, nos apontam para a importância de fazer esse tipo de trabalho, e que, de fato, ela tem resultados positivos para essa população. Correto. Quero ouvir a Cleidimar Nunes de Almeida, enfermeira da Atenção Básica, sobre o trabalho desenvolvido com a população negra. Como surgiu essa política pública voltada à saúde da população negra? Esta política ela surgiu do Ministério da Saúde, É uma resposta às desigualdades que esta categoria de pessoas sofre, que a população negra sofre.
essa desigualdade em saúde. Não só em saúde, em qualquer segmento, a população negra ela sempre está em desvantagem com a população branca. Porém, essa política ela foi, aqui no município de Cuiabá, nós começamos a escrever essa política mediante as orientações do Ministério da Saúde. Em 2016, ela foi aprovada no Conselho Municipal de Saúde e está sendo implantada agora, já com os andamentos, que também o carro-chefe dessa política é a doença falciforme, o programa da doença falciforme, que em breve estaremos implantando em todas as unidades da rede de saúde do SUS. Correto. Voltando aqui ao Gabriel Henrique. Gabriel, a população LGBT, ela é considerada como tem a maior índice registrado em doenças sexualmente transmissíveis? Então, é o alvo, é o ponto G dessa questão? Ela não é exclusivamente Sim. a população que mais se apresenta no boletim epidemiológico. Na verdade, não é porque a população LGBT, o termo LGBT, ele é um termo que ele vem do movimento social e ele abrange vários segmentos, né? Só para ficar esclarecido quais são esses segmentos, né? L é a população de lésbicas, né? São as mulheres homossexuais, né? G são os homens homossexuais, os gays. B são as pessoas bissexuais, tanto homens quanto mulheres. E o T é a população de travestis e transexuais, são as pessoas transgêneros, né? Que passaram por uma transição de gênero. Então, não são todas essas letras que estão aparecendo no boletim epidemiológico. Na verdade, dentro do boletim epidemiológico, a gente vê o destaque significativo de 2 desses segmentos, que é a população gay, né, e a gente adota uma outra nomenclatura também, que são os Hs e SHs, que são homens que fazem sexo com homens, porém não se identificam como gays, né, nem como homossexuais, né, e a população de travestis, né, e transexuais. Femininas, isso é importante se destacar também, né? Não são os homens trans, as pessoas trans do gênero masculino, são as do gênero feminino, principalmente as travestis. Até o ano de 2010, 2009, 2010, nós não tínhamos mais esse destaque significativo, né? E quando eu digo significativo, no termo da estatística mesmo, né, da concentração de taxa de detecção nessa população. Na verdade, a gente, como eu havia dito inicialmente, nós tínhamos uma epidemia, sim, né, do HIV e AIDS no Brasil, porém de caráter generalizado, né? Porém, a partir de 2010, nós voltamos aos índices da década de 80, né, onde essa população ela se apresenta significativamente nos dados, né, das taxas de detecção, né, nos índices na incidência e prevalência do HIV e AIDS. Né. Só para tornar claro, quando eu falo de caráter concentrado da epidemia, existe uma diretriz do Ministério da Saúde, né, abaixo de 0,4%, né, numa população, ela é considerada, então, uma epidemia concentrada. Né? Então, em virtude disso, né, a gente já configura o cenário do Brasil epidemiológico com relação ao HIV e AIDS como uma epidemia concentrada nos moldes da década de 80, né, como eu havia dito, que foi quando nós tivemos o surgimento da AIDS, né, da epidemia da AIDS. Inclusive, em 1983, se não me engano, em São Paulo, foi o primeiro caso de detecção do vírus HIV no Brasil. E isso ficou até exposto com a morte de artistas, né?
Sim, que muita eram gente famosa, né? assumidos gays, então acabaram vivendo falecendo, como o caso do Cazuza, Sim, o Renato próprio Russo. Renato Russo, o ator global lá, o Lauro Corona, que morreu no ano de 88, mais ou menos. Sim. É muito importante, Igor, a gente falar, né, do estigma que tem, Sim. né, do preconceito que tem, tanto com o vírus quanto com a população LGBT. Né? Quando a gente fala de que existe um índice concentrado de taxa de detecção nesse grupo específico, é muito importante que a gente reflita, que a gente analise, né, o contexto social, a macroestrutura social que nós temos no nosso país, né, a vivência, né, as narrativas, a história de vida, né, o acesso às políticas públicas que essa população tem ou não tem, né, que as tornam vulneráveis para as ESTs. Né? Na nossa capacitação, a gente fala um pouco sobre isso, porque o profissional ele precisa entender, né, quem são essas pessoas, a vivência delas, porque eles recebem, eles acolhem, eles atendem nas suas unidades essa população. Então, a gente possibilita um espaço de reflexão, de conhecimento para essa vivência, para que o profissional consiga, então, pensar, né, e depois a gente consiga, né, adentrar no acolhimento e no atendimento, considerando essas especificidades, essa vivência, né, do preconceito, do estigma. E, voltando à questão da AIDS, né, o próprio termo homofobia, muita gente não desconhece, mas o termo ele surgiu por conta do estigma da AIDS, porque foi nesse momento, né, com o surgimento da epidemia, que associou-se, né, a representação social da pessoa, né, homossexual, do homossexual, com o vírus. Exatamente. E você é um especialista bem nisso. Eu também, na minha época de acadêmico, uma professora tocou nesse assunto e lembrando realmente essas pessoas, artistas brasileiros que foram vítimas da AIDS, né? Inclusive, falava-se nos bastidores, fulano de tal está com o câncer gay, né? Que era o apelido dado para a AIDS na época. Exatamente. Infelizmente, são Infelizmente. terminologias que surgiram à época, mas infelizmente ainda existem, né, esses discursos, narrativas nesse sentido, que são narrativas que são utilizadas para inferiorizar essa população, né, esse segmento que, muito embora isso aconteça, cientificamente, por outro lado, né, cientificamente, a psiquiatria, a própria psicologia, né, que é a minha formação, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, já tomou, né, decisões, já publicou marcos legais que revessem, né, que repensassem como se vê juridicamente, né, também essa população. Né? Por exemplo, houve um momento que a homossexualidade foi tratada como patologia, foi considerada uma patologia. Né? E desde a década de 90, né, de 91, não é mais. Né? Ela foi retirada do rol de transtornos mentais. Né? Mas isso não foi da noite para o dia. É importante salientar que a Associação Americana de Psicologia, né, e a Associação Americana de Psiquiatria produziram pesquisas internacionais que ou corroborassem, né, ou refutassem, né, os itens que patologizavam as homossexualidades, e então foi possível, então, através dessas pesquisas, comprovar que as homossexualidades, na verdade, são formas diversas da sexualidade humana, né, tendo em vista, né, que a sexualidade humana ela é um fenômeno muito complexo. Correto. E realmente o trabalho de vocês é um trabalho realmente para quebrar o preconceito e realmente ajudar a saúde tanto da população LGBT como dos negros. Falando paradigma, exatamente, esse seria o termo correto. Falando dos negros agora, da população negra, Cleidmar, já questionaram você perguntando o porquê um programa de saúde voltada para a população negra? Sim, várias vezes. E essa pergunta, ela todos os dias, em todas as capacitações, tem pessoas que perguntam por que não por todo, né?
Porque é uma resposta, como eu disse, né, uma resposta do Ministério da Saúde às desigualdades, porque essa desigualdade é histórica. O racismo, nós não nascemos racistas, mas aprendemos a ser racista no decorrer da nossa formação, da nossa criação. Nós aprendemos a ser racista com os nossos pais, com os nossos professores, e culturalmente é entendido como algo natural. E ainda se acha que no Brasil não existe racismo. Ainda se imagina que dentro da própria sociedade não existe o racismo. Mas o racismo existe sim. E nós estamos aí para quebrar esses paradigmas, para fazer a população entender que o racismo ele é um fator desencadeante de doenças também, principalmente doenças mentais. E nessa população, que é a população negra, essa população, o que vem a ser a população negra? Considerada dentro dos moldes do Ministério da Saúde, da ONU e do IBGE. É toda a população que é parda e negra, preta, né, que é a cor preta e parda. Ela está dentro deste bojo da população negra. Porém, aqui no Brasil, são poucas populações brancas. Eu posso ter a cor, é diferente da cor. Tem a população que é preta, retinta, e a miscigenação. E para ser considerado branco puro, a pessoa tem que ter até a terceira geração de origem europeia, que não é o caso, é um caso muito pouco aqui na nossa população. E a nossa população do SUS, a maioria, chega até a beirar 70%, é a população negra. Então, não está excluindo o branco. A partir do momento que melhora a saúde da população que sofre desigualdades, toda a saúde melhora. Vem melhorar para todos. Não é uma política discriminatória, como alguns até pensam, né? Mas não. E outras questões também que a gente trabalha com essa política de saúde da população negra, porque ela é uma política transversal. Transversal porque ela abrange todos os programas da saúde da criança, saúde do idoso, a população LGBT, e dentre essas políticas, dentre esses programas e políticas também, é a população que mais sofre com umas doenças específicas, que é a hipertensão, diabetes, as violências domésticas, violências... se você for ver no presídio, a maior parte que está ali é a população negra, que é a preta e a parda, que está ainda segregada, porque é uma questão que ecoa, né, da época da escravidão até hoje, porque essa população ela foi relegada à margem da sociedade. Então, são essas respostas, e desconstruindo esse racismo, porque ainda hoje o negro ainda sofre o preconceito. Dentro de qualquer âmbito, há uma resistência. Há uma resistência por parte desse preconceito. Agradecemos também aqui as pessoas que estão assistindo, né, a nossa transmissão pelo Facebook. Quero mandar um abraço encarecido para a Vivi Moraes e para o Darley Gonçalves, que estão nos assistindo aí, parabenizando aqui essa explicação dessa saúde, dessa capacitação que vocês estão fazendo aos agentes de saúde, né, e os agentes operacionais, até para especificar o que são os agentes operacionais. São os agentes administrativos, são os digitadores, posteriormente nós vamos trabalhar com as telefonistas, recepcionistas de toda a rede. Correto. Nesse primeiro momento, é somente com a atenção básica, mas a partir do ano que vem, né, Gabriel, nossa agenda já está marcada para trabalhar com a atenção secundária, que aí envolve a UPA, policlínica, pronto-socorro, e, na realidade, são todos os profissionais que irão passar pela capacitação. Porque, na realidade, a gente tenta desconstruir, porque quebrar os paradigmas, é sensibilizar, porque capacitar mesmo a gente não consegue capacitar. Quebrar esse paradigma é fazer a pessoa pensar sobre o tratamento que é dado a essa população e fazer um acolhimento
conforme preconiza o Ministério da Saúde mesmo. Correto. Para finalizar aqui a nossa entrevista de hoje, como é o trabalho de capacitação para chegar nesse público-alvo? Como que é o trabalho que vocês estão passando, capacitando essas pessoas para que essas pessoas possam chegar no público-alvo, dessas pessoas, na população LGBTI e a população negra? Primeiramente, a gente tem... essa capacitação ela é dividida em 2 módulos, né, Igor? Que são os 2 temas específicos que nós temos. A gente, então, tem um primeiro momento que ele é expositivo, né, através de uma metodologia problematizadora, né, que são metodologias de educação permanente. E, no segundo momento, a gente tem metodologias ativas também da educação permanente, como, por exemplo, o Teatro do Oprimido e outras. E nós trabalhamos trabalhamos com a nossa parceira também, que é a Bia Correia, que também é da Secretaria Municipal de Saúde. Ela é arte educadora, poeta também. E a gente trabalha, no segundo momento, o Teatro do Oprimido, juntamente com a Bia, que está à frente desse teatro. Algumas técnicas, né, de espelhamento, enfim. No segundo momento, a gente possibilita, então, ao servidor, ao profissional de saúde, vivenciar, né, situações específicas, né, para essa população, tanto a população LGBT quanto a população negra, né, dentro daquilo que a gente trabalhou, teoricamente, né, no momento expositivo, com a realidade social, com as situações de vulnerabilidade, né, o preconceito, a discriminação, a violência que é vivida por cada uma desses segmentos, né? Enfim, a gente tem, então, um momento que possibilita a reflexão do profissional, a vivência da prática, né? É o que a gente chama, o que a gente entende, né? Inclusive, a gente cumpre uma outra política nacional, que é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, né? Que é, então, possibilitar o profissional a não ver o profissional, na verdade, como uma caixinha de depósito, né? Onde a gente vai, chega, deposita o conhecimento, né, e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, né, existe o processo de ensino e aprendizagem, o processo ele se dá de uma forma muito complexa, né? Inclusive, a gente entende que a gente está fazendo um trabalho introdutório, porque, de fato, a gente vai precisar dar continuidade, né? A gente se coloca à disposição para supervisões técnicas junto a esses profissionais, né? Vai ter um momento com os enfermeiros, né, que são os responsáveis por cada equipe de saúde da família, né, por cada unidade de saúde da família. Então, assim, é uma capacitação que ela não se finda com esse primeiro momento, né? Ela vai ter uma continuidade, né? A gente vai poder dar suporte, por exemplo, quando for desenvolvido algum trabalho, né, um plano de trabalho com relação à saúde da mulher, né? Que a mulher, existe a mulher negra, a mulher lésbica, a mulher trans, né, que são aquilo que a Cleidmar estava colocando como as transversalidades, né? Então, a gente vai poder, então, dar o suporte nesse sentido. Lógico que a depender de cada território, né? Porque tem território que determinado segmento está ali, tem determinado segmento que não está, né? Então, são variáveis que precisam ser consideradas, mas que a gente tem, então, o objetivo, então, de seguir com esse trabalho, né, entendendo a importância dele para o Sistema Único de Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, né, e para a população cuiabana, para os usuários do serviço, né? Correto. Finalizando nossa entrevista, gostaria de perguntar para o Gabriel e para a Cleidmar o que eu não perguntei que vocês gostariam de falar. Bom, a gente falou bastante da capacitação, eu acredito que tocamos nos principais pontos, né? E como eu havia dito inicialmente na apresentação, eu faço parte do programa de IST, HIV e AIDS, né? Então, eu quero aproveitar o espaço para convidar a população cuiabana, né? E não só cuiabana, também quem está assistindo de outro município, né? Que conheça os serviços que tem, né? Para a população, né? Prestados pelo Sistema Único de Saúde, no que se refere às ISTs, HIV e AIDS, né? As DSTs, como falávamos antigamente, né? HIV e AIDS e hepatites virais.
Então, eu queria convidá-los, né, para a importância, né, de conhecer os nossos serviços, né, lembrando da importância do diagnóstico precoce, né. Então, a gente tem nas policlínicas, né, aqui em Cuiabá, Planalto, Verdão e Cochipó, o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é onde é possível fazer o diagnóstico das ISTs. É importante de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, dependendo da vida sexual, né, de como a pessoa vive a sua sexualidade, né, a sua vida sexual, né, mas é importante estar sempre se prevenindo, né, fazendo uso do preservativo, fazendo o diagnóstico, né, tanto o preservativo masculino quanto o feminino para as mulheres, né. É importante lembrar do uso do preservativo feminino, do gel lubrificante, né. Hoje em dia nós temos técnicas de prevenção que a gente chama de novas tecnologias, né, que é a medicação para quem não tem HIV, né, mas que previne a infecção, né, que não possibilita a infecção do vírus caso aquele organismo tenha um contato, que são as profilaxias. A gente tem a profilaxia pré-exposição, pós-exposição, né, o tratamento é importante para quem já foi diagnosticado, aderir ao tratamento, né. Hoje a gente tem evidências científicas de que quem está bem aderido, né, fez uma boa adesão ao tratamento, não transmite o HIV, além de ter qualidade de vida, viver com bem-estar, né, saúde mental. Então, só para lembrá-los, né, da importância de usar essas formas de prevenção, né. Cada termo que eu utilizei aqui você pode procurar na internet, conhecer um pouquinho melhor, né, para cuidar da saúde, né. Afinal de contas, o que tem que ser viral é a informação, é o bem-estar, é a qualidade de vida. O que eu gostaria, que você não perguntou, que eu gostaria que fosse perguntado, seria importante esta capacitação para outros segmentos da público? Eu acredito que seria importante, porque ele vem prevenir as doenças. Essa capacitação, essa sensibilização que a gente está fazendo, ela previne as doenças mentais, porque as pessoas sofrem bullying, sofrem o preconceito, e as pessoas elas desconhecem que tipo de doenças que são prevalentes nesta população, e desconhece e considerava tudo isso normal. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas têm que aprender a acolher, não só a saúde, mas o segmento da polícia, das delegacias, também tem que saber acolher essa população, porque sofre muita discriminação. E aí depois que vai ver, não é bem aquilo, né? Devido aos preconceitos que estão introjetados dentro da gente, porque, na realidade, esse racismo, ele é inerente mesmo, ele está presente. E eu também gostaria de terminar encerrando com a fala que eu encerro nas capacitações, que esse acolhimento, a gente faz uma via de mão dupla. Esse acolhimento, a gente até orienta os próprios profissionais que acolha, em primeiro lugar, o acolhimento ele já tem que começar dentro da própria casa, da própria residência. É olhar para o seu semelhante, o que tem ali dentro da sua casa, o seu próximo, o seu filho, a sua mãe. É olhar, é ouvir, é acolher ouvindo. E você acolhe olhando olho no olho. É parar e ouvir e prestar atenção, porque nesses últimos meses, esses últimos anos, existem muitas pessoas suicidando, estão dentro de casa, e esse acolhimento ele tem que começar dentro de casa. Você vai ter que fazer o exercício junto com a sua própria família, cuidando da sua própria família, acolhendo seu pai, sua mãe, seu esposo, olhando no olho e dando a devida atenção. Porque quando você faz esse treinamento dentro da sua casa, você já está capacitado para acolher ali na unidade. Porque ali vem pessoas, às vezes, nem com doenças, mas doenças na alma. Ele vem para ser ouvido. E eu quero parabenizar a nossa equipe, né? Todos que passaram foram, assim, excelentes até o momento. Eles se mostraram bastante receptivos, trouxeram também vários aprendizados, aprendemos muito com eles também.
E são eles a porta de entrada, desde do segurança ali na unidade de saúde. Ele é a porta de entrada, ele acolhe, ele é o primeiro que acolhe. Então, eu gostaria de agradecer, porque são eles que são a cara do SUS mesmo. E eu agradeço a oportunidade por estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, Cleide Manores de Almeida, enfermeira da atenção básica do município de Cuiabá, ao Gabriel Henrique, mestre em Psicologia Social da atenção secundária da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Muito obrigado pela entrevista e uma boa tarde. Uma boa tarde, obrigado. Você que acompanhou o programa Trabalhador em Ação de hoje, compartilhe no seu perfil de mídias sociais, no grupo de WhatsApp. Essa entrevista você vai estar disponível no nosso site, nas nossas mídias sociais. A todos tenham uma boa tarde e até a próxima.